Bom dia, professora. De certa forma você já respondeu essa questão, mas eu queria saber, no geral, como foi que a ditadura de 64 chegou às cidades interioranas aqui na Paraíba? Com relação ao golpe, a toda a movimentação do golpe de 64, nós temos que ver o período anterior ao golpe. E é justamente esse contexto, essa conjuntura que nós temos pré-golpe, que era uma conjuntura de grande mobilização popular. Nós vamos ter nas cidades as greves, as organizações de sindicatos, as reivindicações por melhores condições de trabalho, e no campo nós vamos ter a questão do campo mesmo, a questão agrária, porque mesmo na década de 60 os direitos trabalhistas não tinham ainda chegado ao campo. Então o trabalhador do campo ainda era um semi-escravo. Então o final da década de 50 e o início da década de 60 começa a ter uma conscientização, uma mobilização de quem está no campo, do trabalhador, por seus direitos. Então começa a ter uma grande ação e vai ser tem uma grande liderança, vamos dizer assim, do Partido Comunista Brasileiro. O PCB, ele vai criar vários núcleos e sempre ter alguém, mesmo no interior, tentando mobilizar as pessoas, discutir essas questões da exploração. Então, existe do pré-golpe, uma certa movimentação nesse sentido da consciência de lutar por seus direitos. Então, isso é o pré-golpe. Quando acontece o golpe, vai ser justamente o quê? O fim, barrar essa mobilização desses grupos que ainda eram muito inicial. Realmente, nós não vamos dizer que tinham células do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, em todo o sertão, em todo o interior. Não tinha, mas alguma coisa já começava a existir dessa mobilização política, né, pré-golpe. Então, com o golpe, o pouco que existia vai ser reprimido. Então, nós vamos ter essa estrutura que vai ser montada de informação, de fiscalização das pessoas que, porventura, expressassem alguma contestação ao regime militar. Então, nós vamos ter exemplos, né, de perseguição, por exemplo, em Cajazeiras, quer dizer, no Alto Sertão Paraibano, né, nós vamos ter movimentação de pessoas que vão ser apontadas que eram contra a ditadura militar. Então, vai ter uma repressão, investigação, vai se fichar pessoas, né, pedir depoimentos para saber se realmente a pessoa tinha em casa alguma literatura, algum jornal que falasse do comunismo, que fosse contra a ditadura militar. Então, nós vamos ter no pós-golpe, né, esse sistema que vai ser montado com o DOPS, com o SNI, de investigação das pessoas em qualquer local que estivesse. Porque cria uma malha, entendeu, que você não estava seguro, porque vai ter, infelizmente, o que se chama a figura do dedo duro. Então, em qualquer lugar que se estivesse, sempre estaria a possibilidade de alguém denunciar, né, que essa pessoa estava falando mal contra o golpe. E porque também tinha um pouco dessa mobilização, né, porque também vai ter um trabalho muito interessante que Leonel Brizola fazia via rádio. Leonel Brizola, quando estava já começando essa preparação, do golpe, e quando acontece o golpe, Leonel Brizola queria uma resistência, queria que João Goulart não entregasse o governo. Então ele monta o chamado Grupo dos 11, e era via rádio, tinha um horário certo na rádio, e as pessoas em qualquer lugar do Brasil ouviam, acho que devia ser a AM, não é? Era a Rádio Marim que veio, eu achava, porque ele tinha... E ele fomentava que em cada localidade uma pessoa formasse um grupo com mais 11 pessoas e ficaria o grupo dos 11. Então, em vários lugares, em cidadezinhas, alguém puxava essa liderança e conseguia mais 10 pessoas e formava um grupo de 11. Ele queria que em todo o Brasil, no momento em que realmente se marcassem, vamos resistir ao golpe, esses grupos se mobilizassem e pudessem em qualquer lugar do Brasil fazer a resistência. Certo? Então, isso ficou sendo perseguido, entendeu? Procurando saber quem fazia parte desse grupo dos 11. Né? Então, aqui na Paraíba, nós temos no arquivo da Delegacia de Ordem Política e Social, DOPS, né, mais de 80 pessoas que foram fichadas porque faziam parte
desses grupos dos 11. Cada cidade teria um grupo de pelo menos 11 pessoas. Claro que não foram todas as cidades da Paraíba que fizeram esses grupos, mas nós tivemos em várias cidades, né, esses grupos. Então, sabendo da existência desses grupos, então aí vem justamente a repressão, né? Investigar, a pessoa ser fichada, a pessoa ser colocada para fora do seu emprego. Isso estou falando na população em qualquer lugar do município, de qualquer município, né? E nos lugares onde tinha universidade, né, a repressão também aos estudantes, né, que foram proibidos de se matricular, proibidos de estudar, né? Então, essa ação, né, da ditadura militar, mesmo nos lugares, vamos dizer assim, mais distantes da capital, também ocorreu por conta dessa malha que foi criada, entendeu? De fiscalização, de se apontar, né, quem era contra a ditadura, e aí realmente acontecia ou a chamada para o depoimento ou até mesmo a prisão. E nós vamos ter também outro dado interessante aqui na história da Paraíba, é que após o golpe, né, um grupo de estudantes, né, estava com a intenção de se preparar para uma resistência ao golpe, para entrar na luta armada. E esse grupo de estudantes foi fazer um treinamento de guerrilha em Catolé do Rocha. Jovens de 16, 17 anos do ensino médio e alguns universitários, né? Um dos familiares tinha fazenda, era de família, né, de proprietário em Catolé do Rocha, então levou os colegas e foram para Catolé do Rocha para fazer treinamento no sítio, no mato, para se preparar para entrar em alguma guerrilha, porque houve essa opção, né, de luta armada por alguns grupos, né, de esquerda. Então alguns jovens daqui da Paraíba foram fazer esse treinamento, certo? E com que armas? Muitos pegaram as armas em casa, porque realmente no sertão sempre se tem arma em casa, né? Então pegaram o carro da própria família para fazer esse treinamento, que foi uma coisa muito amadora, certo? Não tinha uma preparação militar, não tinha ninguém do exército que estivesse lá fazendo esse treinamento. Quer dizer, do exército eu quero dizer do exército que era contra, né? Porque muitos militares se revoltaram e entraram na luta armada, né? Abandonaram o exército. Bom, mas então esses jovens, eles foram punidos apenas por esse treinamento e muitos ficaram 1 ano presos no Roger. E nós temos o exemplo de um desses que participou dessa guerrilha de Catolé, que foi apenas esse treinamento, que foi o nosso ex-diretor do CCHLA, o professor Aristides Ariosvaldo Diniz, Ariosvaldo Diniz. Ele era adolescente nessa época e participou dessa preparação da chamada guerrilha de Catolé, ou seja, esse desejo de jovens de alguma forma resistir ao regime, né? Só que realmente essa guerrilha foi apenas essa mobilização, né? Mas que não houve efetivamente uma ação. Outra ação também na história da Paraíba pós-ditadura, houve também um atentado em Cajazeiras, né? No cinema, colocaram uma bomba no cinema lá em Cajazeiras. Só que quem colocou essa bomba, nenhum grupo de esquerda assume. Então se acha que foi realmente alguém de direita que colocou para incriminar talvez pessoas, né, que tinham alguma movimentação em Cajazeiras, ou ninguém sabe exatamente a motivação, né? Mas houve também em Cajazeiras uma bomba nesse período. Então isso é para dizer a você, né, que não ficou realmente só na capital, né? Nós vamos ter movimentações também em outras cidades do interior do Paraíba.